Continuando então, tá? Então, a gente viu ali aquela parte de função, né? Alguns exemplos de como é que faz, identifica a função par e ímpar, ou nem par nem ímpar, como a gente faz ali a função composta e também a função inversa, tá? Da parte de sobrejetor, injetor e bijetor eu não comentei, mas eu acredito que eu não vou colocar, tá? Na avaliação, por isso eu não enfatizei, eu tô enfatizando as coisas mais importantes. Então, agora, vamos para a função afim. Função afim é uma função específica, tá? Porque até então tá falando de maneira geral. Ela tem um gráfico que é uma reta, tá? E ela é uma função linear, então são características exclusivas de função afim. Então, quando a gente fala esse nome, a gente já sabe, já vem, tem que vir na nossa mente o visual dessa função. Se eu falar assim para vocês, função afim, já tem que vir a x mais b na cabeça de vocês. E uma reta, tá? Esses são os princípios básicos de função afim. Bom, temos dentro de função afim também a função constante. É quando não tem incógnita, tem só o termo independente, o b, ó, tá? São exemplos de funções constantes. Quando ela está completinha, na forma x mais b, a gente diz que é uma função polinomial do primeiro grau, tá? E nessa função a gente tem caso particular, que é a função linear. A função linear é quando não tem termo dependente, tá? É da forma x, ó, os exemplos aqui. Eu tenho coeficiente de x e x só. E temos a identidade. A função identidade é quando esse a é 1. Quando eu tenho f de x igual a x, a gente tem função identidade. Quando eu tenho f de x igual a um valor junto com x, ela é linear, tá? Quando eu tenho só o b, ela é constante, e quando ela tá completinha, ela é a função afim, no caso, polinomial do primeiro grau, tá? Agora eu vou mostrar aqui, ó, essa página eu vou mostrar aqui o gráfico de função afim. Eu não quis falar os outros gráficos, porque me interessa mais o de função afim. Como eu mostrei, quando eu falei para vocês, ó, os gráficos de função afim são retas, tá? Para construir esse gráfico, uma forma é montar uma tabelinha, onde a gente coloca valores arbitrários para x. O que eu faço? Eu tenho uma lei de formação. Eu jogo esse valor de x dentro do x aqui da lei e obtenho os meus y's, né? Porque f de x e y é a mesma coisa, ó. Tá? A partir destes pares ordenados, eu marco pontos, ó. X e Y, ó, a gente vai marcando os pontos. E quando a gente tem pontos, né, a gente consegue ligar estes pontos e, no caso aqui, ser uma função afim, tá? Como eu liguei, porque é um conjunto dos reais, né? A mesma coisa aqui, tem uma função, valores arbitrários para x, onde a gente joga dentro desse x e obtém os nossos y. Aqui é g de x, em vez de f de x, tanto faz, é y, tá? E aqui marca-se os pontos para poder traçar a nossa reta. Quando nós temos reta, tá? Nós temos dois casos, ou a função ela é crescente ou ela é decrescente. Tá? A gente sempre analisa olhando o gráfico da esquerda para a direita, sempre. Se ele tá, ó, daqui de baixo ele tá subindo, então a função é crescente, ó, da esquerda para a direita, aqui de cima ele tá descendo, é decrescente. Sempre assim, ó, subindo, crescente, descendo, decrescente. Outra coisa que a gente pode analisar é na própria função. Se o a for positivo, é função crescente. Se o a for negativo, é decrescente. Ó, vou voltar aqui por exemplo anterior. Vamos olhar a função. O a é o valor que acompanha x. Aqui ele é positivo, então a função é crescente, ó. Aqui ele é negativo, então a função é decrescente. Certo, pessoal? Então, agora, a gente vai dar continuidade, só um pouquinho, com o zero da função afim. O que é o zero da função afim? É o valor que zera a função, literalmente. Eu tenho uma função aqui, x menos 2. Qual é o valor de x que zera? Ah, olhando aqui a gente sabe que é o 2, é verdade? Esse aqui é bem facilzinho. Olhando eu já saberia. Mas como é que a gente faz isso em cálculos? Como é que a gente calcula? Bom, uma forma muito comum, tá? E daí não precisa decorar fórmula, não precisa decorar nada, é pegar a função igual a zero.
Se eu pegar o x menos 2 igual a zero, eu vou achar x igual a 2. Já sei que 2 é o zero da função afim. Por quê? Porque é o valor que zera a função, tá? Ou a gente pode usar essa fórmula menos b sobre a. São os coeficientes, tá? O a é o coeficiente x e o b é o termo dependente que dá o mesmo valor. Então, é ou, tanto faz. Eu acho mais prático esse aqui, que não precisa nem decorar, mas os dois são tranquilos. A gente tem que saber, nesse nível de matéria que a gente já está, o que é, olhando na função afim, tá? Qual é a intersecção do gráfico com o eixo y? Então, assim, ó, a nossa função afim é x mais b. Esse b, acompanhando o sinal que tá aqui, tá? Seja positivo ou negativo, é exatamente o ponto que o gráfico corta o eixo y. Exatamente, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Eu tenho um gráfico, tá? X menos 2, no mesmo exemplo. Então, menos 2 é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y. Ó, menos 2. Eu já sei que esse gráfico vai passar por aqui. Ah, se aqui fosse 3, seria aqui em cima. Se aqui fosse 0, seria... 0 não seria, né? 0 seria só a função linear. No caso, sei lá, menos 6 seria mais abaixo, tá? Então, assim, ó, o valor de B, acompanhando o sinal, é exatamente o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y. E aquele zero da função que a gente achou, lembra, igualando a zero, é o ponto de intersecção com o eixo x, tá? Então, na realidade, para montar um gráfico, se a gente tiver o zero da função, se a gente calcular rapidinho o zero da função e olhar o B, a gente já consegue traçar uma reta. Por quê? Porque por 2 pontos passa uma reta. Então, assim, ó, identificar o ponto em x e um ponto em y é fácil, tá? Bom, tem um tipo de exercício, tá, que eu pedi para vocês, que é para vocês identificarem a lei de formação. Isso já caiu em concursos, eu acho esse tipo de exercício importante vocês saberem. Que é quando é dado 2 pontos e pede para vocês encontrarem a lei, tá? Sempre que for dado 2 pontos, vocês têm que pensar x e y, tá? O que a gente vai fazer? A gente copia 2 vezes a lei de formação genérica, aquela que a gente conhece, y igual a x mais b, e bota os pontos aqui do lado, ó. No lugar de x, eu boto 1. No lugar de y, eu também boto 1, que nesse caso é 1 e 1. Dou uma arrumadinha, fico com a mais b igual a 1. No lugar de x, eu boto 3. No lugar de y, eu boto 7. Dou uma arrumadinha, 3a mais b igual a 7. Agora, eu calculo um sistema. Tá? Fiz pelo método da adição, multipliquei por menos 1. Tá? Para quê? Para que eu possa ficar com sinais contrários. Cortei. Menos a mais 3a dá 2a, menos 1 mais 7, 6, isolei e fiquei com a igual a 3. Agora, eu vim aqui no meu sistema original, escolhi a menor equação. E substituí no lugar de a o 3 e encontrei b. Então, eu encontrei a e b. Cuidado, não é x e y, eu encontrei a e b, coeficientes. Por quê? Porque a lei de formação tem que ficar em função de x e y, tá? Então, eu copio aquela mesma lei genérica, porém, no lugar de A eu boto 3 e no lugar de B eu boto menos 2. Então, seria isso, tá? Temos também o estudo do sinal, que é quando, para fazer o estudo do sinal, a gente iguala a zero, ou seja, acha o zero da função, marca aqui, verifica negativo, então é decrescente. Se é decrescente, ó, tudo que está acima da reta, positivo, abaixo da reta, negativo. Aí a gente só faz o estudo. Esse estudo aqui, ele é fixo, tá? A gente só substitui o valor encontrado aqui. E por último, né, já no livro novo, função quadrática. O que acontece? Função quadrática é uma parábola, eu ainda não mostrei porque a gente não chegou nessa parte. Mas a lei de formação da função quadrática é ax² mais bx mais c. Então, assim, ó, quando eu falar em função quadrática, vocês já lembrem dessa fórmula aqui, ou seja, dessa lei, ax² mais bx mais c, e não esquecendo que, para ser quadrática, o a tem que ser diferente de zero. Tanto é que tem exercícios que pede para vocês verificarem quais valores
torna uma função quadrática. Certo, pessoal? Então, agora, para terminar, ó, tá? Vocês têm exercícios que eu pedi na aula 9 para fazer e me mandarem. E também nós vamos ter, ó, aula via Google Meet, tá? Dia 22, a nossa aula, às 3 horas da tarde. Aqui vocês vão poder tirar dúvidas, correção de exercícios de revisão. Então, vai ser uma aula, assim, para tentar atender as dúvidas e poder explicar alguns exercícios para vocês, tá? Não percam. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.